Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare Hard. Hoje eu vou fazer o review do cooler PCIe NIX 120mm RGB, também disponíveis nas versões de 240 e 360mm, todos com RGB na bomba e nas fãs, sincronizado aí através de tecnologias como Aura, enfim. Esse é um cooler fabricado lá fora, mas ele é comercializado, vendido pela PCIe aqui no Brasil, com garantia local inclusive. Nesse vídeo eu vou fazer o comparativo com o water cooler Maelstrom 120T, que é um water cooler também de 120mm de entrada. Esse aqui é um water cooler um pouco mais intermediário, um pouco melhor aí em qualidade de construção. E nós vamos ver a diferença de desempenho dos dois, com dois processadores um pouco mais robustos, com TDP de 95 watts, que é o Core i5-8600K e o Ryzen 5 2600X. Vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem. Aproveite essa pequena pausa para conhecer os nossos parceiros, Loja Terabyte Shop, os melhores hardwares e os melhores PCs gamer para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, importação sob demanda e soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions, os links estão na descrição. Vamos então fazer um unboxing do Water Cooler PCIe NIX 120mm RGB. Aqui na parte da frente vocês já podem observar como é o visual do cooler. É um cooler pequeno com iluminação tanto na fã quanto na bomba. E é uma iluminação RGB, você pode trocar a cor e eu vou mostrar isso para vocês. Suporte Intel e AMD. Aqui na parte lateral ele fala sobre os sleeves Premium, PWM Fan e o radiador de alumínio. Na parte de trás ele informa que tem a compatibilidade com placa-mãe RGB, bomba de alto desempenho, base de cobre microfim e fala sobre o tempo de garantia de 1 ano, além das características do cooler como suporte aos sockets. Basicamente suporta todos os sockets atuais, inclusive o AM4 da AMD, Ryzen, suporta o 1151 de 6ª, 7ª, 8ª geração e 9ª geração Intel e 2066, 2011 V3 X99, X299. Então, sem mais enrolação, vamos fazer o unboxing aqui do cooler. Ele abre aqui na parte de baixo. Então, por baixo da espuma, nós vemos tudo muito bem acomodado, além do manual de instruções PCIe, inclusive em português também, tá? Português, inglês e espanhol. Então, antes de olhar o cooler propriamente dito, vamos dar uma olhada nos acessórios. Aqui nós temos o backplate que faz o contato com a placa-mãe, borracha, aqui, claro, metal, passa uma segurança a mais. As conexões RGB, os cabos aqui são 5 pontas RGB, depois a gente vai dar uma olhada mais em detalhes nisso aí. Pasta térmica para processador da própria PCIe, provavelmente dá para uma ou duas aplicações. Aqui nós temos os brackets. Esse aqui é o bracket para Intel, certo? E esse aqui é o bracket para AMD. Lembrando que certas placas-mãe, como 2011 V3 ou 2066, não precisa de backplate. Você simplesmente vai fazer a parafusação lá, porque ela já tem um backplate soldado na própria placa-mãe. Aqui nós temos os diversos parafusos, roscas e conexões para a instalação nas mais diversas plataformas. Então, essa aqui é a fan que a PCIe envia junto com o cooler. O cooler em si tem o suporte a push and pull, você pode comprar mais uma fan para usar, mas considerando que o cooler é pequeno e o radiador não é tão grosso assim, não vai fazer tanta diferença, acredito eu. O design dessa fan me lembra as fãs da Cooler Master, alguns modelos da Corsair, onde ela não é toda quadradona e sim tem algumas curvas diferentes aqui. Ela tem algumas seções emborrachadas, provavelmente para evitar a vibração, ou ao menos amenizar a vibração e deixar o projeto um pouco mais silencioso. Então ela tem várias pás transparentes com a iluminação, tanto é que você tem dois cabos aqui, o cabo de conexão 4 pinos PWM e o cabo RGB para você ligar na placa-mãe ou em um extensor. A fan não tem uma posição indicando para onde é o fluxo do ar, mas nós sabemos que o fluxo do ar é onde está esse desenho aqui. Então a gente vai ligar dessa forma no radiador, de forma com que a gente sopre em cima do radiador. Falando nisso,
Essa é uma fan que trabalha em até 1800 RPM, tem um fluxo de ar de 74,5 CFM, que é um CFM legal, e uma pressão estática de 2,15 milímetros H2O. A primeira coisa que chama a atenção é o comprimento da mangueira, são 40 centímetros. A maioria dos coolers tem uma mangueira menor de 30 centímetros, então você tem uma dimensão interessante para colocar não só o radiador na parte de trás, como na parte da frente, na parte de cima do seu gabinete, caso você queira. Ela tem uma boa flexibilidade e tem uma malha sleeve, que deixa ela com um visual mais interessante em relação àqueles coolers mais simples que trazem apenas a mangueira emborrachada e nada mais de diferente, ok? Aqui nós temos a base do water cooler. Eu tentei descobrir o fabricante dessa bomba, infelizmente não tive sucesso. A gente tem que sempre remover esse plástico, esse adesivo. Eu já vi pessoas que montaram com esse adesivo e acaba esquentando bastante o processador, porque tem que haver o contato direto com essa base aqui, que no caso é de cobre. O fabricante informa que a dimensão desse water block é 68 milímetros por 65 milímetros e a altura aqui de 36 milímetros, ok? O rolamento da bomba é cerâmico e a expectativa da vida dela é de 50 mil horas, ou dividindo isso por dias dá aproximadamente 5 anos de expectativa de vida. A rotação dela é de 2100 RPM. Finalmente nós temos aqui o radiador. A gente vê que nesse caso essa unidade veio com alguns probleminhas aqui. Isso infelizmente é bastante comum em water cooler. É difícil você encontrar um radiador com a colmeia perfeitinha. Eu já peguei vários casos de outros fabricantes que também acabam vindo assim. Então ele tem a espessura de 27 milímetros, o comprimento aqui de 154 milímetros e a largura de 120 milímetros. É um típico radiador de 120, nada muito de diferente por aqui. Tem a logo PCIe que fica visível na parte lateral do gabinete, porque a gente vai fixar ela assim e ela vai acabar aparecendo aqui pra gente, ok? Fazendo aqui a instalação para o socket M4, não tem segredo, a gente vai usar os parafusos pretos pequenos e não dá para encaixar de outra forma, né? Ó, não tem como. Então é de um lado só, você coincide aqui e passa os parafusos. A fixação do backplate também é muito simples. Para o M4 nós vamos usar essa posição. Então você vai passar pela parte de trás aqui da placa-mãe, vai coincidir os furos e os parafusos vão vir aqui na parte de cima. A PCIe envia esses anéis de borracha como proteção extra para que não haja ali um contato do metal com a placa-mãe. Então é interessante que você passe esses anéis aqui, depois a gente vai rosquear até fazer o contato total e deixar o backplate bem fixo ali na parte de trás da placa-mãe. Então apliquei aqui a pasta térmica, eu coloco uma boa quantidade no centro, deixo que a própria pressão faça o papel de espalhar. A gente vai deixar a logo alinhada com a placa-mãe, então basta a gente ir para a etapa final agora, que é fazer o aperto, e eu recomendo que você faça isso na posição X, ou seja, a gente aperta nos cantos ao mesmo tempo para que ele seja feito de uma forma mais uniforme. Depois que você aperta aqui nos dois cantos, agora a gente pode fazer os outros dois cantos. É interessante que, com exceção ali da fixação da fan, não foi necessário o uso de ferramentas aqui. Com a própria mão você consegue fazer os encaixes e conexões do NICS 120mm da PCIe. O cooler vai ficar dessa forma no seu gabinete, a logo reta, a mangueira nessa posição e a fan soprando para a parte de fora. Agora basta a gente fazer a conexão do CPU fan e a conexão do RGB.
Então esse é o total de conexões que a gente tem que fazer aqui na placa-mãe. Essa aqui são das fãs, o de 4 pinos e o RGB, e essa aqui é da bomba. A bomba é a conexão alimentada via SATA, e aqui você vai fazer a conexão novamente com o RGB. Talvez por isso que a PCIe mandou aqueles splitters, caso a sua placa-mãe tenha poucos desses RGB. Então pessoal, vou fazer a etapa final. Já liguei aqui o cooler, está funcionando perfeitamente, a bomba, a fan, só que a iluminação está desligada. Por que a iluminação está desligada? Porque os cabos RGB estão desconectados. Aí é o seguinte, se a sua placa-mãe tiver aqueles headers RGB 12 volts, aí você pode sincronizar o cooler com algum eventual efeito de iluminação, seja da placa-mãe, da memória RAM, da placa de vídeo, enfim. Caso contrário, você vai ter que usar esses splitters, né, que a PCIe mandou para poder ter iluminação. Só que é uma iluminação básica, não é a iluminação com mais detalhes. Por exemplo, eu vou pegar aqui o cabo da fan e vou ligar nesse splitter. Tem que ligar certinho aqui no 12 volts para que ele não dê problema. Tá vendo que a fan ela fica só alternando entre as cores, azul, vermelho, amarelo, roxo, rosa, enfim. Agora olha só, eu liguei o cabo RGB da fan do radiador na minha placa-mãe. Então o efeito fica sincronizado, ó. O efeito que a minha placa-mãe tem, a fan também vai trabalhar da mesma forma, certo? E aí eu precisaria de uma outra conexão RGB para ligar a bomba também. Você pode ligar a bomba no splitter ou a bomba e a fan, por exemplo, aqui direto na placa-mãe e deixar tudo perfeitamente sincronizado. Vamos então aos testes práticos do Water Cooler NIX PCIe 120mm. Aqui veremos um comparativo com outro cooler que eu revisei anteriormente, o Maelstrom 120T, também de 120mm. Com 8600K em estoque rodando o Battlefield 5 Multiplayer por 15 minutos, vemos que o 120T e o NIX permanecem muito próximos, com uma leve vantagem para o Maelstrom, que se repete no teste do Blender rodado por 20 minutos, onde o Maelstrom apresenta de 3 a 4 graus a menos que o NIX. Já com o R5 2600X ocorre basicamente o mesmo Battlefield, resultados muito próximos que configuram um empate técnico, enquanto que trabalhando em Stress, o Maelstrom 120T apresenta os mesmos 3 a 4 graus a menos que o NIX 120. Então pessoal, chegamos ao final desse breve review, onde vocês puderam acompanhar todos os detalhes do NIX 120, além do comparativo com o Maelstrom 120, que apesar de não serem concorrentes diretos, é sempre interessante para a gente ver a diferença de performance de um cooler um pouco mais intermediário, melhor, em relação a um cooler de entrada 120mm. E nesse caso, o Maelstrom 120T apresentou um melhor desempenho. Em algumas situações ali ficou praticamente empate técnico, mas se a gente for considerar como um todo, ele acabou rendendo mais, provavelmente porque a fan utilizada no Maelstrom tem uma pressão estática, um fluxo de ar maior em relação à fan usada aqui no NIX. Podem ter outros fatores, como a bomba, o tipo de fluido que foi utilizado, que aí é algo um pouco mais desconhecido para o grande público. Os diferenciais do NIX em relação ao Maelstrom é a mangueira um pouco maior, isso traz uma possibilidade de gabinetes muito grandes para você colocar em certas posições. A qualidade da própria mangueira ali é um tubo um pouco mais espesso, com malha sleeve, e o sistema de iluminação RGB que está presente tanto na fan quanto na bomba e sincronizável com placas-mãe ASUS, Gigabyte, MSI, enfim, certo? Então esse aqui é um cooler posicionado hoje na faixa de preço dos R$370. A PCIe considera como premium dentro da marca deles. Eles têm um produto mais barato, que é o Sangue Frio. A versão de 120mm você paga hoje R$230, que é um preço próximo em relação ao Maelstrom 120T, sendo o concorrente apropriado que a PCIe coloca aí no mercado. Em breve talvez eu até traga um vídeo dele, enfim. Então esse é o review, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.